Então, Marginal, cara, os caras estavam com um tatuzão gravando, ou melhor, furando lá a obra do metrô, né, o metrô 6, quando de repente acertaram alguma coisa e houve um grande desmoronamento. A Marginal agora, aqui em São Paulo, Marginal, ela está Tietê, né? Interditada, no sentido Ayrton Senna, na altura da ponte do Piquiri, e aí ainda tinham 50 pessoas trabalhando. Uma correria, Emílio. Graças a Deus ninguém ficou ferido. E agora, na investigação, eles não sabem se o tatuzão, ele acertou alguma tubulação antiga que não estava dentro do mapeamento, ou a adutora. A adutora, ela está dentro daquela zona. Quando você vai fazer uma obra grande dessa, está dentro de uma zona de segurança. Então você tem um estudo, o tatuzão tem um limite. Nesse caso aí, pode ter sido uma tubulação antiga ou até mesmo o leito do rio, mas isso cabe uma investigação. Nós estamos acompanhando a Jovem Pan desde o início, começou com a transmissão. O Vitor, nosso repórter, foi pra lá e falou o seguinte: cara, tá um mau cheiro aqui, um cheiro de esgoto forte. Então o rio, né? Pegou. Então não sabe, é muito prematuro você bancar aqui. Graças a Deus ninguém ficou ferido. Agora vem aquele questionamento em relação à obra. Bom, sim. O que aconteceu? Foi a chuva, foi a operação do tatuzão, que o cara errou lá, de repente, a medida, ou não? É um problema estrutural? A chuva ajudou ou não isso? Vem a investigação, os engenheiros estão trabalhando. Agora, fato é que a equipe que está no local falou o seguinte, ó, tá tremendo aqui. Então existe a possibilidade de um novo deslizamento, a cratera está aumentando e tem o risco, imagine se essa parte toda vem abaixo e a gente não tem mais a circulação de veículos naquela região, o caos que vai ser em São Paulo. Hoje já está. Mais uma vez a população paga o preço. Toma ali. E como sempre, o cara que apanha, Emílio, é o cara que está ali precisando do busão, né, que precisa se deslocar. A gente sabe, o metrô, e a gente conversava com o Sami aqui, o Sami lembrava muito bem da possibilidade de greve, que não está confirmada ainda para amanhã. Enfim, cidade de São Paulo é aquele negócio, é a maior cidade do país. Quando você tem um problema na maior cidade do país, se torna um grande problema. Você imagina o que vai trazer de transtorno pra gente ao longo da semana, como nós já tivemos várias situações. Semana não, acho que isso aí serão meses. Lembra quando caiu o viaduto lá na... Então, viaduto, quanto tempo ficou? Eu fico pensando na alternativa ali. Era complicado porque é uma via muito importante, sim, né? Marginal é onde... Marginal Tietê. E você tem noção, hoje, no final do dia, por volta das 5 horas da tarde, o que vai ser passar em direção a Ayrton Senna? O sufoco que vai ser pra turma? Você quer deixar a gente triste? Já deixou. Cumpriu sua função. Você falou. Agora, uma bizarra do Rio de Janeiro com movimentação, com o governador falando, com o prefeito falando, foi justamente a morte do gongolês, uma barbárie que aconteceu no Rio de Janeiro. Inclusive, o governador falou, isso não ficará impune, vai ter rigor na investigação. O jovem teria sido espancado até a morte por 5 homens com golpes de madeira e taco de beisebol após cobrar um pagamento atrasado num quiosque lá na praia da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele estava no local, foi encontrado em uma escada, amarrado e já sem vida. Então, assim, uma barbárie o que aconteceu no Rio de Janeiro, e a gente fica se questionando até que ponto o ser humano vai e como casos como esse, em pleno ano de 2022, acontecem na cidade maravilhosa, na cidade do Rio de Janeiro, palco de tantas alegrias e também de tanta tristeza em função de desigualdade social e a interferência do mundo do crime, né, que não para. Nós tivemos uma investigação agora em cima da morte de um bicheiro e agora aponta um outro bicheiro envolvido naquilo, contratando gente para matar. Então, assim, coisas do Rio de Janeiro que a gente lamenta muito. Temos aí, para dar uma aliviada, Damares, a ministra, né, falando que ia ser a primeira presidente do Senado. E falou, olha, eu tenho vontade, é um sonho. Ela deu uma entrevista, sim, falou, olha... Aí eu abriu o coração. Abriu o coração, né? Só ela não sabe por que estado ela vem. E aí eu fiquei imaginando, né? Porque nós tivemos a CPI da pandemia, que teve uma grande audiência. Sim. Então, o que seria uma CPI com Damares presidindo? Quem seria o relator? Janaína, de repente, aqui de São Paulo, que também tem pretensões, né? Pra gente formar... A Janaína é candidata, Senado? Falam que ela vem provavelmente. provavelmente... O Bolsonaro quer colocar a turma no Senado, né? Pra ver se alivia um pouquinho a questão da STF.
Tá distribuindo. E Damares fala assim, olha, eu quero ser a primeira mulher a ocupar a presidência do Senado. E aí eu fiquei imaginando ela presidindo lá uma CPI, como relatora Janaína, vice, a gente coloca Randolph para dar um enredo bom para superar a audiência da CPI da Covid. Sim, eu bons acho que nomes. Né? Só precisamos de um outro ator ali para coordenar, não fico pensando O qual Frota. seria. Quem sabe o Frota. Mas o Frota, ele não falou. Já tá fora do baralho. O Frota se decepcionou. Vai voltar com as ninjas do funk. Mas eu achei, enfim, ele trabalhou tanto na pandemia, né, fechando os bares e tal, e eu acho que isso ele vai usar como bandeira até pra, né? Não, porque ele enfrentou. Ele foi. Mas ele se decepcionou. Ele se decepcionou com a política. Isso. Mas ele estava aqui fazendo política bem, né? Não, ele tá... Pô, vamos perguntar pra ele. Né? Pergunta. Faz tempo que eu não vejo o Frota. Você manda um abraço pra ele. Gente boa. Gente boa. Bom, vocês, tá tudo bem? Mais alguma... Qual que era outra boa? notícia? Não, a Tudo bem. É legal, A Damares cara, é legal. legal. Essa é, pô, um alívio. Você achou Uma bom? loucura. Uma felicidade. Não, para. Saiu feliz. Acabou o problema da marginal. Vamos embora. Não, deixa eu falar uma até coisa. esqueci o negócio. Não, da mas Eu deixa eu esqueci falar. também. Cara, mas E isso... eu vou pra trabalhadores hoje, eu esqueci. Eu vou pensar, Com a ainda Damares, bem vou da pensando na Damares. Damares, falar agora... Deixa eu te falar, da Damares, imagina, gente. É como você programar a nova novela da Globo das 9. Porque nós tivemos a maior audiência de CPI. Eu fico pensando qual seria a próxima CPI com Damares, com a possibilidade dela assumir a presidência do Senado. Imagina, ela como presidente de uma CPI, você vai falar que essa notícia não é boa para a audiência? Imagina o quanto a gente vai falar aqui. Sim. Eu tenho que pensar com esse lado positivo. Você quer uma notícia boa ou não? Mas não valeu? Mais Tem uma mais? boa. Tem Fala de outra? signo. Essa foi boa demais. Tem outra? Horóscopo. Eu posso contar uma coisa que é ruim pra minha imagem, mas eu vou contar. Olha lá. Tem Vou muita contar. credibilidade. Cuidado, olha o Não, cara, TikTok. Você tem muita credibilidade. Não, mas Pode eu tenho acabar com a tua... Mas eu já fiz coisas no rádio que eu me questiono, né? Eu trabalhava em Petrópolis, numa rádio em Petrópolis, e a pessoa que preparava o horóscopo e a simpatia não veio, cara. E aí eu tinha que improvisar. Se inventava pro libriano. Cruel, A cara. lua de Mercúrio. Né? E eu olhava assim, qual é teu signo, Emílio? Meu signo é leão. Leão, então olhava. Então hoje você que é do signo de Leão, você vai ter um dia maravilhoso. Sua roupa, sua cor de sorte, cinza. Era tipo isso. E aí eu soltei uma simpatia, cara, para largar a amante. Então isso depois ficou martelando na minha cabeça. Você me conhece, essa Simpatia para lá. Para de falar do cara, pô. Ele tá Para de ficar. O Sam Tá te comprometendo. Tá te comprometendo. Já tem o banqueiro, né? Que cara Já tem goela. o banqueiro, Você tá né? parecendo lá o neto do Silvio Santos, vai falar mal do Falar do verdade, Silvio, verdade. é que o Sam ele tem uma simpatia boa pra largar a mãe. Como é que é assim? Como é que é, Sam? Zuzu, Você não atende o telefone. Pula a corda de ele casou regata. com a amante. Pula a corda de regata. Não é, Sam. Não, e eu falei isso, eu me Aí racei. ele casou, ele fez errado. Aí engravidou. Como é que é assim, para Fala aí, atenção? fala simpatia. Vocês querem mesmo isso? Isso pra minha imagem é péssimo, Eu né, sei. cara? Como é que você fez? Conta pra Não, mim. cara, eu não sabia. É melhor deixar a curiosidade, matar o povo de É isso, curiosidade. eu acho. Você conta amanhã. Conta É fora isso, eu do só ar. posso dizer o seguinte, não pode faltar o pano branco. Sim, mas vamos parar por aí. Na pia. Na pia. Não, jogar no mato. Mas enfim. Ô Travassos, você Valeu, continua cara. aí na Panflix. É Obrigado isso por você aí. ter vindo. Beleza, Papo e fazer bacana. um convite aí, tem o Headline News a partir de 1h, a gente tem o Bloco de Economia com o Samidana. E o Cavanhaque. Cavanha. Tem agora, são 2 blocos. Sam me Tem separou. a 15 minutos do Nogueira, É belo. que agora 1h15 por aí, 1h15, isso. Depois às 2h30. É um programa dentro do programa. É Tá, isso aí. entendi. O Sami, eu acho que ele queria descolar e ficou sozinho. Entendi. Carreira solo. Ele pediu pro cara fazer o cavanhaque, ele não quis. O Sam saiu do Soweto. Mentira. Os gráficos são meus. Eu sou É isso aí. É É isso que ele aí. prepara tudo. É. Mas o Travasso Enfim. vai estar no mais um, né, Travasso? Ah, Às e 18. hoje, eu descobri agora, estaria no Ele vai- podcast. Ele Aí, vai, ó. ele vai Hoje contar os vai jogar bodes do PlayStation. asfalto. A gente Hoje- pode contar a simpatia no A podcast. simpatia no mais um podcast às 18 E horas. pedindo pizza ao vivo. Com Ervilito, com Dedê, Alba e o Índio Bermudex. Manauara. E a dancinha do O índio da piscina. Sucesso, né? Fez tanta Muito dança. bem. Obrigado, viu, Travasso. Valeu, Continue obrigado, na valeu. programação.